Boa noite. Está começando mais um programa O Livre, da Band MT TV Cidade Verde. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas. E vamos direto ao assunto. Primeiro, secretário, muito obrigado pela aceitação do convite. Sou eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar aqui com os senhores. Secretário, eu tenho dividido meus dias, minhas semanas entre São Paulo e Cuiabá. Eu devo me sentir mais seguro lá ou aqui? É uma pergunta complexa para se responder, porque se analisar do ponto de vista de índices criminais, eu diria que seria aqui. Mas São Paulo tem, obviamente, uma estrutura de segurança pública que é superior à do Mato Grosso. Só que se nós analisarmos do ponto de vista proporcional e o quanto nós avançamos em investimentos em Mato Grosso, eu posso dizer que aqui em Mato Grosso eu posso sentir mais seguro. A criminalidade violenta em São Paulo, por ser uma grande metrópole, e apesar de um contingente humano de profissionais de segurança pública muito grande, Mato Grosso cresceu muito na atividade de inteligência. Nós crescemos na atividade de investigação criminal, na atividade preventiva. Enfim, eu acredito que aqui é possível ainda se sentir mais seguro do que em São Paulo. Depois dessa pergunta inaugural, eu informo que vou entrevistar o secretário, estou entrevistando em companhia do Luiz Antônio Vale, professor e analista político, e do jornalista Bruno Abud, do site O Livre. Luiz Antônio. Olá, tudo bem? Boa noite. Secretário, no dia 20 de novembro de 2016, uma pesquisa realizada por uma empresa chamada Macroplan, que foi divulgada pelo portal da Exame, apontou que o estado de Mato Grosso havia registrado 42 mortes a cada 100 mil habitantes no ano de 2014. Isso colocou o estado de Mato Grosso como o primeiro no ranking de mortes, homicídios mais acidentes de trânsito. E acabaram rotulando o estado de Mato Grosso como o estado mais perigoso do país para se viver. Mais que São Paulo foi o primeiro lugar, em segundo era Alagoas e depois o Ceará. Não estamos falando só de homicídios. Claro. Homicídios mais acidentes de trânsito. Sim. E a gente percebe que realmente os acidentes de trânsito impactaram esse índice para cima. O que foi feito ou pode ser feito para tirar Mato Grosso de ser o estado mais perigoso do Brasil? Com certeza. Primeiro que eu não concordo com a metodologia de unificar homicídios dolosos com crimes culposos praticados na direção de veículo automotor. Isso é uma falha metodológica. Os países avançados, se você pegar como, por exemplo, os Estados Unidos, ele jamais vai quantificar acidentes de trânsito com resultado morte com homicídios dolosos, que fazem parte de uma criminalidade violenta. Mato Grosso avançou muito nesse quesito. Claro que Mato Grosso... Mas o índice de homicídios dolosos também é grande. Não é grande, não estou dizendo que é pequeno. Ainda é muito alto. Mas nós avançamos de 2014 para 2015, já houve redução. Agora, de 2016 comparado com 2015, foi uma redução histórica. Nós reduzimos de forma global no estado, no quantitativo geral, 12%. Mas Cuiabá, que é uma das áreas, Cuiabá e Várzea Grande seriam as áreas mais complexas do ponto de vista de mortes violentas, nós reduzimos 15% em Cuiabá e 17% em Várzea Grande. O que isso representa para nós? Mais de 200 vidas foram poupadas. Mato Grosso ainda é um estado que tem um índice de homicídio elevado, mas nós estamos diminuindo muito as ações de contenção, porque o homicídio é diferente de roubo. Quando você tem um modal de atuação na segurança pública relacionado ao combate de homicídio, você não pode falar em contenção. Você tem que trabalhar em outras ferramentas quando se trata de crime patrimonial. Agora, o homicídio, a contenção diminui. A metodologia que é mais utilizada na investigação de homicídios, que é dos círculos concêntricos, ela vem lá dos países do norte. Os Estados Unidos aplica muito isso. Ele conseguiu reduzir a criminalidade violenta. É que é essa teoria? Círculos concêntricos, você parte a atividade investigativa em círculos. Então você estuda todos os círculos. O centro de todos esses círculos de análise de pesquisa investigativa é a vítima. Então você tem que conhecer a vítima e a partir daí conhece as suas relações, porque o tripé do crime de homicídio é motivação, meios e oportunidade. Quando a segurança pública atua nos meios e oportunidade, você não consegue trabalhar na motivação. Como é que você vai tirar, me perdoem, de dentro daquela pessoa a vontade de matar? Porque a vontade de matar surge por vários elementos.
né? A maior parte deles subjetivos. Então você não consegue trabalhar o íntimo da pessoa, mas você consegue trabalhar meios e oportunidade. Então, se a gente sabe no estado de Mato Grosso que as mortes, a maior parte das mortes, ocorre com a utilização de arma de fogo, então eu tenho que aprender mais armas de fogo. Eu tenho que realizar mais abordagens policiais. Eu tenho que fiscalizar mais, estar presente nos bairros onde o número de mortes tem avançado. A investigação criminal tem que ser mais qualificada. Nós tratamos aqui crimes que foram praticados por grupo de extermínio. Então isso faz com que a criminalidade violenta avance. E Mato Grosso teve sim, a partir dos investimentos, eu volto a falar de investimentos, houve um aumento de efetivo aqui na ordem de 25%. Nós saímos de 11.500 profissionais para quase 15 mil. Mas vamos ver se é sobre isso que o Bruno quer falar. Sim, ele quer perguntar dos grupos de extermínio, tenho certeza. Não, eu quero mudar de assunto um pouco. Pois não, vamos lá. Secretário, no ano passado aconteceu aqui no estado um salve geral, que foi uma ordem aí do crime organizado para que seus membros queimassem ônibus, atacassem prédios públicos, enfim. O senhor, na época, culpou o Sindicato dos Servidores Penitenciários, que tinha organizado uma greve bem no fim de semana do Dia dos Namorados, o que revoltou aí os presos que não puderam receber visitas. Eu pergunto, em 2017, com o escalonamento do RGA, com atraso nos salários dos servidores, com essa crise penitenciária sem precedentes que o país enfrenta, existe o risco de Mato Grosso assistir aí novamente a um salve geral esse ano? Bom, vamos por pontos atacados, né? Primeiro que eu não culpei o sindicato. O sindicato é uma ficção jurídica, né? Jamais eu poderia culpar um sindicato, um ente que representa uma categoria, por uma questão do salve. O sindicato não é culpado disso. Na verdade, se vocês perceberem, voltar lá atrás, houve toda uma situação. Houve o salve, isso foi de sexta para sábado, né? Aí, a partir do momento que começaram a queimar ônibus, começaram a ter ações. Isso tudo foi previamente já analisado. Nós já estávamos trabalhando a questão do sistema prisional e das facções criminosas desde setembro de 2015. E nós temos um trabalho muito bom, eu posso dizer com toda tranquilidade, que Mato Grosso tem um dos melhores trabalhos de inteligência policial do Brasil no que tange ao sistema prisional. Na reunião que nós fizemos em Brasília, nós pedimos para fazer uma reunião, antes da reunião com o ministro da Justiça, apenas com os dirigentes dos setores de inteligência dos estados. E cada qual apresentou os trabalhos que vem sendo realizados, o formato de se produzir conhecimento, a expertise que foi desenvolvida relacionada ao sistema. À sua secretaria? Não, o sistema prisional é ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Entretanto, hoje, ela faz parte do sistema de segurança pública. O sistema prisional integra. Por conta da sua da Secretaria de Segurança Pública, o sistema prisional? Já foi vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Antes era a Sejusp. Só que nós verificamos que no que tange a gestão é melhor que seja separado. Mas não significa que nós não estamos trabalhando juntos. Claro. Né? A interação CESP, Seju, DH, hoje, desde o início do governo Pedro Táxi, ela é muito grande, mas agora muito maior. Porque nós temos à frente da pasta o Coronel Siqueira, que é alguém que conhece o sistema prisional e alguém que conhece o sistema de segurança pública como um todo. Então, essa interação, nós criamos lá, com a participação e a interação das duas secretarias, um núcleo de inteligência. E nós articulamos ações. Então, eu volto a dizer... Isso, eu acabei desviando a nós não culpamos o sindicato. A minha fala foi o seguinte: a partir do momento que houve o salve, a partir do momento que a população começou a ser fragilizada, houve uma vulnerabilidade social relacionada à segurança pública. Por quê? Os presos deram a ordem de atacar ônibus, queimar ônibus, atirar contra agentes prisionais, contra profissionais de segurança pública, a partir do momento que eles viram seus direitos de visita, do jumbo, vulgo jumbo, né? Que a família leva alimento, leva medicamento, leva, enfim, das necessidades básicas, as famílias acabam suprindo durante a visita, levando esses materiais. A partir do momento em que isso deixou de ocorrer, os presos, de uma forma ou de outra, determinaram essas ações contra a sociedade. Eu queria frisar. A sociedade e o Estado passaram a ser atingidos. Quando você atinge o profissional de segurança pública, você está atingindo toda a estrutura estatal. E quando você atinge um ônibus e queima um ônibus, podendo morrer uma criança dentro de um ônibus incendiado, podendo morrer um trabalhador, uma mãe de família, um pai de família, a partir daí nós temos que encontrar, obviamente, a responsabilidade desses atos. E eu fui à imprensa, ao vivo, em toda a imprensa, e eu falei e volto a frisar.
havia necessidade de haver um recuo em relação à greve, porque as demandas da categoria ou das categorias que integram a Secretaria de Justiça não estavam sendo atendidas pelo governo do Estado. Havia um momento de diálogo. Enquanto está havendo diálogo, eu entendo que não pode haver radicalismo. E um radicalismo que atinge a sociedade, que não tem absolutamente nada a ver com as demandas classistas. Mas, secretário, os funcionários não sabiam que as cadeias de Mato Grosso, os principais presídios, estão sob o controle do Comando Vermelho? Eu não diria que as unidades prisionais estão sob o controle do Comando Vermelho. Acho que isso é muito pesado. Tanto é que em 24 horas nós tínhamos identificado a maior liderança do SALV. Ele já havia sido identificado, e era do Comando ele Vermelho. Foi isolado, foi retirado de dentro do sistema prisional. Era do Comando Vermelho. Um dos integrantes, mas não era uma grande liderança do Comando Vermelho. Porque muitos se julgam de facções criminosas, mas a maior parte são soldados, isso tem que ser frisado. E o soldado pode estar dentro, pode estar fora, ele se julga de uma facção, mas não significa que ele exerce uma liderança dentro da facção. Essa pessoa exercia uma liderança, sim, em relação às ações do SALV, às ações criminosas de incendiar ônibus e atacar profissionais de segurança pública. Isso sim, mas em 24 horas nós conseguimos retirar essa pessoa de dentro do sistema e ele foi autuado em flagrante. No Planalto, que é a delegacia plantonista aqui da Baixada Cuiabana, ele foi preso, inclusive, e foi, obviamente, isolado dos outros presos. Em mais 24 horas, nós prendemos as outras lideranças que apareceram depois da prisão dele. Outros tentaram conduzir aquilo que ele havia iniciado. Em mais 24 horas, nós havíamos identificado, retirado do sistema e isolado. Foram presos em flagrante também e isolados. Isso fez com que a nossa ação aqui, em 48 horas, tivesse total controle em relação à ordem das facções, que era para isso. Secretário, isso aí só me faz lembrar aquele evento que ocorreu em São Paulo em 2006, e o senhor estava lá, o senhor estava na PM de São Paulo de 93 a 2007, né? Quando na transferência do Marcola para o presídio Presidente Venceslau, do PCC. Máximo, a gente não quer glorificá-lo, mas citando, e começou então, aquele é bom grande... identificar, né? Chamar pelo nome a organização. É verdade. E começou a haver aqueles ataques, tanto a delegacias, né? E morreram aí cerca de 30, entre policiais, guardas municipais... Bombeiros. Né? Foi uma loucura em São Paulo em 2006. Sim. Essa situação que ocorreu em 2006, na sua avaliação, poderá novamente ocorrer esse ano? Nós temos um cenário completamente diferente. E só para frisar, o senhor me perguntou no início, Mato Grosso, eu posso me sentir mais seguro aqui? E eu posso dizer que sim, por mais um motivo. Enquanto São Paulo, com toda a estrutura que tem, todo o aparato humano e material que tem na segurança pública, que não é pouco, ele é grande, ela levou em torno de 40 dias para controlar a situação. 40 dias. Né? Aqui em Mato Grosso, em 48 horas nós fizemos. E por que nós conseguimos? Eu acho que isso tem que ser levado ao conhecimento de todos. Investimento no setor de inteligência. Se você não faz o investimento no setor de inteligência, que é a base tanto da decisão estratégica das instituições, mas também de todo o setor operacional, como é que eu posso aplicar a força no território, as forças de segurança, se eu não conheço o problema, se eu não tenho uma análise mais profunda da situação? Então, enquanto vocês estão vendo hoje em alguns estados a matança de dezenas de pessoas, fruto, obviamente, da guerra entre as facções, mas aquelas pessoas são responsabilidade do Estado. E nós temos conhecimento que a atividade de inteligência não era punjante nesses estados no que tange ao sistema prisional. Isso está sendo equacionado. Uma das medidas do Plano Nacional de Segurança Pública, que Mato Grosso aprova o Plano Nacional de Segurança Pública, entende que ele é necessário. São medidas extremamente necessárias. A primeira medida, se você ler o relatório, ele vai combater o homicídio. Desde quando nós combatemos o homicídio em Mato Grosso? Desde 2015. Nós viemos num avanço até 2014 astronômico Esse plano agora de homicídio. Divulgado pelo agora, governo. mas o plano que está sendo divulgado agora, todas as medidas do plano, investimento na atividade de inteligência, nós fazemos desde 2015. Repressão a homicídios, contenção, diminuição, homicídios e feminicídios, nós fazemos aqui em Mato Grosso desde 2015. E reestruturação da região de fronteira, nós aumentamos em mais de 30% a capacidade operacional de fronteira. Mas a unificação dos serviços de segurança federais, isso não existia. A integração dos setores de inteligência e a interação nós fazemos desde 2015. E eu posso frisar, mas o GEFRON... com os
federais também? Com certeza. Nós fomos além do que tem no Plano Nacional de Segurança Pública. O GEFROM, esse ano de 2016, apreendeu mais de 4 toneladas de droga. Todas as ações de apreensão de drogas ilegais foram em conjunto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, PM e PJC, da região de fronteira. Nós temos um acordo, fizemos reuniões com a Bolívia para tratar da questão do tráfico internacional, participando também a Polícia Federal. Nós fazemos interação aqui no estado de Mato Grosso com as instituições de segurança pública desde 2015. E vou além, nós fortalecemos em equipamentos. Então, quando nós compramos, por exemplo, o BOP, pistola Glock, que é um armamento de ponta utilizado pelas polícias do mundo todo, pelas melhores polícias. Nós estamos sim alinhando com a política de segurança pública internacional. Quando nós compramos equipamento de visão noturna, VANT, nós temos drone, então nós estamos avançando, nós temos veículos aí que outros estados não têm, que nós utilizamos na atividade de inteligência. Enfim, o que o plano traz, e nós apoiamos literalmente o plano em todos os seus elementos. Só que não basta, por exemplo, eu integrar o setor de inteligência. Integrar setor de inteligência é você trocar relatórios de inteligência. Isso é pouco, isso é muito raso dentro da atividade. Secretário, nós vamos continuar nesse assunto, Perfeito. Mas eu quero encerrar o bloco com a pergunta do Bruno Abud. Pois não. Só para esclarecer, secretário, existe um consenso aqui em Cuiabá entre população, policiais e outras pessoas da área de segurança com quem eu tive a oportunidade de conversar, de que é o Comando Vermelho que realmente predomina aí o Estado. Isso coloca Mato Grosso na linha de frente dessa guerra entre facções, já que no nosso vizinho Mato Grosso do Sul, é o PCC ali, segundo a Polícia Federal, principalmente na área de fronteira com o Paraguai, quem manda. Sim. E eu queria perguntar, isso é verdade? É verdade que é o Comando Vermelho que predomina no Estado? O senhor tem 2 minutos para começar a responder. 2 minutos? Eu diria que quem predomina no Estado é o sistema de segurança pública. Jamais uma facção vai predominar dentro do Estado de Mato Grosso. Sim, mas quando você Isso fala eu em posso facções, garantir. quando você fala em facções, Agora, é o Comando Vermelho. Você falar em facção, hoje a análise criminal, nós implementamos a análise criminal. É um estudo muito mais apurado, atividade de inteligência com análise criminal. Núcleos de estatística e análise criminal estão sendo difundidos em todo o Estado com capacitação. Se você analisar hoje o crime, por exemplo, o roubo, o delinquente que pratica a subtração mediante o uso de arma de fogo ou violência, ele não sai da casa dele para subtrair A, B ou C. Quando a facção atua e determina a ordem de ação, ela escolhe as vítimas. Aí sim você está falando de facção dominando a questão criminosa. E nós temos convicção aqui no estado de Mato Grosso que isso não ocorre. Tanto é que ele sai procurando o perfil da vítima, se a vítima está em situação de vulnerabilidade. Por isso que hoje nós trabalhamos com divulgação, e vocês vão perceber cada vez mais isso. Vídeos de instrução, de orientação. Por quê? Porque o criminoso está procurando a vítima em potencial nas ruas e não alguém que uma facção determinou. São Paulo já vivencia um cenário diferente. Partem ordens da facção, por exemplo, nós determinamos que seja roubado esse tipo de instituição bancária, porque nós sabemos que lá há uma fragilidade, mas nós queremos que seja roubado lá. Nós queremos que seja sequestrado esse empresário. Então aí a ordem passa específica. Mato Grosso não ocorre dessa maneira. Secretário, terminamos aqui o primeiro bloco da entrevista com Roger Jarbas, secretário de Segurança Pública de Mato Grosso. Voltamos já já.